Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana e hoje eu quero trazer um assunto bem legal para vocês. Na verdade, uma percepção que muda tudo. Como é que você faz os seus pedidos? Como é que você tem os seus desejos? Como é que você mentaliza tudo isso? Como é isso para você? Eu vejo muitas vezes pessoas falando: eu quero me livrar das minhas dívidas. Eu quero emagrecer 15 quilos. Ah, eu quero que minha mulher ou meu marido pare com determinada atitude. Reflete sobre isso. Olha como que as coisas são colocadas. Olha como os desejos, eles vão sendo expostos. E o exposto não é nem falado para outras pessoas, mas é o exposto dentro de nós também. Olha como que a gente pensa. Ao invés da gente olhar para aquilo que de fato seria bom e positivo pra gente, a gente olha para o que a gente quer se livrar. Então, será que não muda se eu, ao invés de falar assim, eu quero perder 15 quilos, 30 quilos, X quilos, eu começar a pensar, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter um corpo que me agrade esteticamente, eu quero me nutrir e nutrir esse meu corpo de alimentos que me façam bem, eu quero ter uma consciência corporal maior. Porque assim, vamos supor que você perca os 15 quilos que você quer. E essa palavra perder parece que você vai procurar. Tem pessoas que falam, tem que falar eliminar. Enfim, seja lá como for. Imagina que você emagreceu 15 quilos. Só que tudo aquilo ainda tá na sua cabeça. E aí você não vai mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade sobre isso, né? Você não muda aquilo que você enxerga ou as suas compulsões, enfim, seja lá o que for. Você enxerga que você quer perder aquele peso. E às vezes você bitolou naquilo e nem faz tanto sentido mais, mas porque um dia você teve a ideia de que você precisava emagrecer 15 quilos, você se apegou àquilo. E aí você fica almejando aquilo, quer perder 15 quilos e não mudar toda a sua consciência corporal. E aí com isso, e fazendo esse movimento de se entender, de olhar para o seu corpo, de respeitar o seu corpo, de entender que tipo de alimento que você está colocando. E sim, o resultado será emagrecer. Mas às vezes as pessoas entram naquelas dietas malucas e aí já começam a ficar obcecadas e aí o resultado não vem. E aí entra numa frustração maior e aí para compensar faz o quê? Come, 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 come. Porque é totalmente desequilibrado. E aí o objetivo da pessoa é perder 15 quilos, perder, perder, perder. Ao invés de focar em algo que realmente seja bom. Porque se a meta é perder 15 quilos obcecadamente, 15 quilos, 14 quilos não vai estar bom. Ela vai trazer a frustração, ela vai trazer o sentimento de incapacidade, de que ela não consegue nem isso, imagina o resto, e aí já começa um monte de autoflagelação, você pega o chicotinho, começa porque você não presta mesmo, porque nem para isso você serve. Enfim, começam vários ataques da pessoa com ela mesma. Agora imagine se você mudar isso e trazer uma consciência corporal melhor, ter um corpo que você se sinta bem, que você goste de se olhar no espelho, porque tá além do seu corpo, né? A questão da autoestima, ela não é só física. Às vezes tem um montão de traumas, um montão de coisas que você já escutou na sua vida e que isso faz com que você não goste do seu corpo e que aí você esqueça de perceber tudo que tá por trás disso. Então, assim, quanto que seu coração tá batendo, quanto que os seus órgãos estão funcionando. Só que não, você só fica olhando em frente ao espelho e fala, nossa, olha essa pança aqui, olha essa banha. E aí você começa a se pôr para baixo cada vez mais e desmerecer o seu corpo. Então você esquece que para você andar, você precisa que o seu corpo esteja funcionando e ele está. Para você enxergar, você precisa que seu corpo esteja funcionando e ele está. Para você sobreviver, só que a gente foca naquilo que a gente não quer, ao invés de focar naquilo que seria bom pra gente e que de fato a gente quer. Então não é questão que você quer emagrecer. Por que que você quer emagrecer? Qual é a sensação que você quer ter? O que de bom estaria por trás desse emagrecimento? O que você busca? Você quer emagrecer por algum motivo. Não porque, eu quero porque eu quero. Às vezes é ter uma saúde melhor, às vezes é se amar mais, às vezes é se sentir desejada. Enfim, são vários fatores que fazem com que você queira emagrecer, às vezes por questão de saúde mesmo. Mas começa a olhar para isso
e trazer o que você quer além do óbvio, que seria emagrecer. Para que te serve isso? Para que você quer isso? Começa a olhar e trazer os seus desejos para isso que é melhor, não para o que você quer perder. Consegue compreender? Um outro exemplo, eu quero pagar minhas dívidas. Quero muito me livrar das minhas dívidas. Muita gente fala isso. Será que você não seria melhor você desejar ter uma vida próspera? Você desejar atrair mais clientes que valorizem seu trabalho, que paguem pelo seu trabalho? Não seria melhor você trazer a concepção do que você quer, do que você entende como prosperidade, trazer isso para sua consciência, ao invés de pensar em se livrar das dívidas, em acabar com as dívidas, em sumir com essas dívidas? Sabe por quê? Quando a gente foca no que a gente não quer, que quando eu quero me livrar das dívidas, eu tô preocupado com as dívidas, então eu quero me livrar disso, então eu tô focando nisso. Eu não foco em ser próspero, eu não foco em ter abundância, eu não foco em conseguir aquilo que eu quero sem me preocupar com o preço. Enfim, eu foco que eu não quero ter dívida. E aí eu tô focando nisso. E o que vai aparecer mais? Dívidas, porque aonde eu coloco o foco é onde cresce. E eu não tô colocando foco em algo que de fato eu queira. Eu tô colocando o foco em algo que eu não quero mais. Então tem uma grande diferença. Assim como perder 15 quilos, tá, você perde, sua vida vai continuar igual. Porque a sua mentalidade não mudou e você não percebeu o que tá atrás disso tudo. Então, o outro exemplo que eu dei também, eu não quero que meu marido mais tenha esse tipo de ação, porque ele me irrita. Muitas pessoas falam isso. Ele me irrita porque ele faz isso, isso e aquilo. Tá. O que você gostaria que acontecesse? Eu gostaria de ter um relacionamento mais harmonioso, onde tivesse um companheirismo maior, onde as duas pessoas se doassem igual, onde eu sentisse isso, isso e isso. Não, você foca naquilo que te irrita. E isso também acontece com você. Você foca naquilo que você não gosta sobre você. Por isso que a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme quando você pede para ela se elogiar. Então fala 3 coisas lá do fundo do seu coração que você se orgulha de você. O que é legal em você? O que você vibra? E aí as pessoas ficam pensando. Agora, se falar 3 críticas, o que você não gosta de você? Nossa, meu olho aqui, olha, é meio caído. Aí também tem, nossa, teve uma atitude que nossa, já começa um montão de coisas. Então, isso foi uma ficha que me caiu muito grande, que, tipo, a maioria das escolhas que eu fazia, dos desejos que eu tinha, e como eu mentalizava isso pra mim mesma, era muito, tipo, focando no que eu não queria que acontecesse, no que eu queria que parasse de acontecer, ao invés de focar naquilo que de fato era importante pra mim. Então, de repente eu quero, por exemplo, não ter mais as dívidas que eu tenho hoje, um exemplo, para poder viajar. Então, o que seria o mais coerente, né? Eu focar na viagem. Eu quero viajar, eu ficar mentalizando a viagem, eu já começar a pesquisar, já começar a fazer todo o movimento, começar a me questionar o que me impede de que isso se torne realidade. Aí você fala, é porque eu tenho um monte de dívida. Tudo bem, mas e se eu não tivesse essas dívidas? Como é que seria? Às vezes, a gente acha que quer muito alguma coisa, mas a gente não quer aquilo. A gente criou uma ideia e aquilo foi enraizando dentro da gente. E a gente acha que só quando a gente conseguir aquilo a gente vai ser feliz, a gente vai se sentir bem sucedido, a gente vai se sentir próspero, seja o que for. E às vezes aquilo nem faz mais sentido pra gente. E aí quando você começa a se imaginar na situação e que você olha verdadeiramente para aquilo, sem medo, sabe? Porque às vezes a gente olha com respostas prontas. E aí, às vezes, a gente vai descobrindo algumas coisas e a gente para no meio do caminho porque a gente tem medo daquilo que está dentro de nós. Isso, para quem nunca meditou, para quem nunca buscou algo sobre autoconhecimento, pode parecer muito estranho. Mas, às vezes, e eu já presenciei vários casos e eu já senti isso comigo, tipo, milhões de vezes, a gente acha que quer alguma coisa para suprir uma outra coisa que está dentro de nós. Então eu acho que eu quero muito ter uma casa enorme, assim, assim, assada. E lá no fundo eu não quero isso. Porque falaram a vida inteira que isso era sinônimo de sucesso, por exemplo. Só que lá no fundo, sucesso pra mim é outra coisa. Mas como eu cresci entendendo que era assim, eu já almejei X coisa. Que por mais que hoje não faça sentido,
eu ainda acho que eu quero. E às vezes eu idealizei aquela casa para suprir, às vezes, um desejo que os meus pais tinham, uma frustração que eles tinham de não terem conseguido. Ou às vezes eu quero provar que sim, eu consegui superar todos os desafios, que eu vim de uma família pobre, escassa, mas que eu consegui ter sucesso, ter dinheiro, enfim, um montão de coisas. A mesma coisa com relacionamento. Às vezes a gente almeja uma pessoa de determinada forma. E tudo que foge disso já não serve. Só que a gente não percebe que com o passar do tempo a gente vai mudando também. Então aquilo às vezes não faz mais sentido. Então quando você é adolescente, o seu tipo é um. Quando você vai crescendo, sabe, tipo virando adulto, não sei o que lá, o seu tipo é outro. Só que às vezes você está apegado a uma memória e a uma sensação, e a alguma crença, e alguma coisa que você tinha lá quando você era adolescente, e você enraizou aquilo em você. Então todo o resto não serve mais. E você não percebe que você também foi se transformando. E aí a gente fica preso a algumas coisas achando que a gente ainda quer aquilo, mas aquilo nem faz mais sentido pra gente. Isso, gente, é de sentimento, é de relacionamento, são de bens materiais, por exemplo. Ah, eu sempre quis ter o carro X. Mas não faz mais sentido ter o carro X. Ou eu sempre quis ter o celular X. Às vezes você não vai usar 1% daquilo. Mas o que aquilo te traz? O status? Está em busca do status, às vezes? Só isso? Porque você não vai usar, mas é para você se sentir pertencente. Então, na verdade, o que você tem que trabalhar é essa sua falta de pertencimento. E como que você descobre isso? Quando você tira as suas máscaras para você mesmo, principalmente. Quando você perde o medo de descobrir o que está dentro de você. Porque nem sempre é fácil. Porque, como eu disse, às vezes a gente cristalizou tanto uma ideia que a gente foi tendo durante a vida, que a gente almejou, e de repente a sua ideia era, sei lá, morar a vida inteira na cidade, porque você nunca se viu morando no interior, Deus me livre, credo. Era assim que você falava, esses caipiras, sei lá, tipo, cheio de preconceito. E aí a sua vida foi se transformando e talvez hoje seja interessante para você morar no interior. Só que às vezes, como você criticou tanto aquilo lá, como você disse que nunca moraria no interior, que Deus me livre, não sei o que lá, como é que você faz para olhar para isso hoje e falar, não, tudo bem, eu mudei de ideia. Naquela época eu tinha uma consciência, hoje eu tenho outra, e tudo bem eu mudar de ideia. E tudo bem hoje eu querer algo diferente do que eu queria antes. Só que isso nem sempre é fácil, porque isso aí envolve muitos sentimentos, né? Então começa a olhar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acha que deseja, e a forma com que esses pensamentos sobre isso vêm. E faz esse exercício, senta lá, respira fundo algumas vezes, vai puxando o ar, deixando o ar sair tranquilamente. E aí começa a mentalizar isso que você quer, começa a se imaginar nesse lugar. E deixa que as respostas óbvias passem. Porque a sua mente ela vai tentar responder aquilo que você acha que é. Mas percebe os sentimentos que esses pensamentos trazem. Então, um exemplo, eu queria ter uma casa toda de vidro. Acho lindo, maravilhoso. Tá, se imagina nessa casa. Você se coloca lá dentro e fala, nossa, mas quem vai limpar? Não, ixi, vai dar maior trabalho, isso aqui vai ficar sujo, as pessoas vão chegar, vão querer pôr a mão, vai ficar tudo aquelas... Ih, não quero não. Ou eu vou ter que contratar um monte de empregado para limpar isso aqui, é caro. Não. Como é que meus pais vão me ver nessa casa? Como é que meus amigos vão me visitar nessa casa? Eles vão achar que é muito luxo, vão achar que é pouco luxo, vão achar o quê? Aí você pode falar, mas eu não me importo com as pessoas. Se importa sim. Lá no fundo, de alguma maneira, você se importa. Então, vê se tá tudo bem resolvido dentro de você. E aí você vai percebendo, tipo, não, então peraí, não é uma casa toda de vidro que eu quero. Tá bom, mas onde era essa casa? É na praia. Tá, na praia. Como é que é ela então? Não, agora ela é toda de madeira. Tá, então ela é toda de madeira. Mas ela é na frente da praia? É. Não, mas na verdade, na frente da praia, vai que a onda vem muito forte, eu fico com medo, será? E aí começam a aparecer um monte de coisas quando você começa a observar tudo isso. E aí você olha e fala, tá, eu queria uma casa com 5 quartos. Mas eu nem tenho quem levar para 5 quartos. E aí você começa a entender aquilo que de fato faz sentido para você, livre do que te falaram que era o melhor, livre do que te falaram que
que era o que você deveria ter. Livre da inveja que você teve de alguém por ter aquilo que você achou que queria ter e nem faz sentido para você. Então você começa a sair dessas ideias prontas e você começa a perceber o que de fato é importante para você, o que está por trás dos seus desejos. Porque às vezes ter uma casa na praia era só uma conquista que você queria quando era criança, porque seus amigos tinham e você não, os pais deles tinham e os seus não. E aí você se sentia menos por isso e na verdade às vezes o que você quer é se sentir pertencente, é se sentir reconhecido. Só que de novo, para você conseguir acessar essas informações, você precisa estar aberto a olhar para elas sem julgamento, livre de qualquer julgamento. Às vezes, nós, conosco, a gente tem uma dificuldade maior, porque a mente ela tenta interferir em vários momentos, mas é possível. E se você precisar de ajuda, marca uma sessão, uma terapia, isso ajuda muito a gente a olhar. Por quê? Atrás de tudo isso, tem o que realmente é importante para você, tem o que realmente você acredita e tem realmente aquilo que você está buscando. E não é tão fácil de perceber assim, a olho nu, vamos dizer assim, com a mente. Tem que trazer as percepções, tem que ir trazendo algumas questões para que você consiga olhar. Porque de repente, tudo isso está atrelado a uma necessidade de reconhecimento, a uma necessidade de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir pertencente. E aí, tudo que você vai fazendo na sua vida de maneiras diferentes é por conta disso que você acredita, que você sente falta. E aí você vai tentando suprir de maneiras diferentes durante o percurso da sua vida. Só que nunca vai dar. Porque enquanto você não olha para a questão com profundidade, com amor, respeito, mas trazendo essa questão, acolhendo essa questão, entendendo o aprendizado dessa questão e ressignificando isso para você, ela sempre vai estar lá. Vai se apresentar de maneiras diferentes, em tipos de relacionamento diferente, em tipos de conquistas diferentes, mas a sensação sempre vai estar lá enquanto ela não for tratada. Então, por isso que eu queria muito trazer esse assunto para vocês, de como é que vocês fazem os seus desejos, o que vocês desejam, o que vocês querem, aonde que está o foco daquilo que você realmente quer. Porque só um simples exercício desse te traz uma consciência muito, muito, muito grande do que está acontecendo na sua vida, de qual é o padrão que você está fazendo acontecer na sua vida. Só o fato de você perceber como é que é o seu desejo. Então são essas simples coisas que, se a gente começa a ter o hábito de perceber no dia a dia, fazem uma grande mudança na nossa vida. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Espero que ajude muito, que você tome consciência de tudo isso. E qualquer dúvida, manda aqui, deixa seu comentário e compartilha com quem você achar que é importante. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.